Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro aqui com a Isa. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente questionado e gera muita dúvida para muita gente, né? Principalmente quem está nesse processo de se tornar vegano, né? Que é um tema relacionado à proteína. Quanto eu devo consumir de proteína no meu dia a dia, agora que eu virei vegano, né? Gera muitas dúvidas, né, para quem entra nesse processo ou quem está diminuindo o consumo de proteína animal. E eu vim trazer então para vocês esse tema, né? Vim explorar um pouco mais esse tema e fazer vocês entenderem, né? Passar para vocês como que a gente calcula essa necessidade, né? Quando a gente depara com essa situação, então eu recebo um cliente e como que a gente conduz, qual é o raciocínio, o que está por trás disso, o que a gente precisa considerar quando a gente vai orientar determinadas porções de determinados grupos alimentares, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E é isso, para quem não me conhece, meu nome é Isabela Schnell, sou nutricionista funcional, especialista em atendimento de pessoas vegetarianas, veganas em transição, pessoas flexitarianas, pessoas que estão nesse processo. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui com o nosso bate-papo. Hoje vai ser sobre virei vegano, quanto eu preciso consumir de proteína no meu dia, né? Muito bom, a gente vai falar sobre as principais fontes, a gente vai falar como saber se a quantidade está adequada, quais os cuidados que a gente deve ter para garantir todos os aminoácidos essenciais, a gente tem grupos diferentes de aminoácidos, né? Então é interessante, é importante entender tudo isso também. Mas antes de eu entrar no assunto, na pauta de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre as proteínas de um modo geral. A gente tem que entender que quando ponto número um que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: quando a gente consome um alimento, né, independente da origem, né, depois passa por todo o processo digestório, enfim, a gente quebra tudo isso dentro do nosso organismo e chega um momento de absorver. Nosso organismo ele não identifica a origem, se é de origem vegetal ou animal. Né? Então, independente de onde veio o aminoácido, se ele veio de uma fonte animal ou vegetal, não importa para o nosso organismo. O importante é a gente ter esse equilíbrio no nosso dia, né? E a gente consegue isso sim via uma alimentação baseada em plantas, né? Então isso é importante ficar claro, porque as pessoas acham que precisa consumir proteína animal para ter essa oferta para o nosso organismo, e não, né? Então, ponto número 2 que eu queria reforçar, a dieta vegetariana sim, ela oferece todos os aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais, né? A gente consegue sim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois grupos dos aminoácidos essenciais, dos aminoácidos não essenciais, e a gente consegue isso sim, tendo uma alimentação variada, né? Então, isso é importante, eu vou falar sobre isso também. E aí, esse padrão alimentar, ele sim oferece todos os aminoácidos que a gente precisa. E o ponto número 3, que eu acho que é extremamente importante, né, e relevante nesse momento, já que a gente está tendo booms absurdos, né, de pessoas seguindo dieta low carb, que para a gente ter um melhor aproveitamento desse aminoácido, dessa proteína, a gente tem que ter um equilíbrio de macronutrientes. Então, a gente tem que ter uma quantidade adequada de carboidratos, sim, para a gente aproveitar melhor essa proteína. Isso é extremamente importante. Então, não adianta querer fazer uma dieta hiperproteica, mesmo vegana, e não consumir a quantidade adequada de carboidrato. A gente não consegue aproveitar muito bem esse substrato, que é um substrato relativamente caro, né? Caro no sentido de é difícil a gente conseguir no dia a dia, demanda um pouco mais de cuidado, né? É diferente de consumir carboidrato, carboidrato é fácil, toda refeição tem, talvez eu tenha excesso, e o grande lance é a gente tomar cuidado para ter esse equilíbrio, né? Bom, vamos lá, vamos começar do começo, então, né? O que são proteínas? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente ir destrinchando ao longo da nossa conversa e chegar lá no final, onde eu vou trazer uma forma prática de se calcular ou de se entender, né, quanto de proteína a gente deve ter num cardápio vegano.
Então, vamos lá, proteínas são macromoléculas, né, são moléculas grandes, porque elas é composta de várias pequenas moléculas, que são os aminoácidos, né, falando de uma forma muito simplista, resumindo, é isso, né, e quais são as funções desses aminoácidos no nosso corpo, por que eles são tão importantes, e por que a gente precisa consumir, porque, né, enfim, a gente tem que entender por que a gente precisa desse macronutriente. E ele é macronutriente porque não porque é uma macromolécula, né, mas porque a gente precisa de uma quantidade grande, né, no sentido de mais, a gente precisa de gramas, né, a gente precisa de várias gramas durante o dia para garantir nosso equilíbrio. Então, a gente está falando de entre 10 a 15% de tudo que a gente come no dia deve vir desse macronutriente, que é a proteína. Mas vamos lá, quais são as principais funções da proteína? Então, a gente tem pelo menos 7 principais ou funções importantes, né, que as proteínas participam, né? Então, elas têm a função de defesa, né? Tipo, os nossos anticorpos, eles são compostos, né, são proteínas, né? Ele tem a função de combater os micro-organismos que são invasores no nosso organismo. Então, tem a função de defesa, né? Então, a gente fica vulnerável quando a gente come pouca proteína. É importante ter esse equilíbrio. A proteína tem uma função estrutural, né? Ela participa da constituição estrutural de diversas partes do nosso organismo, né? Como nossos ossos, nossos tendões, né? Então, ela tem uma função construtora, né? Músculos, né? Então, a gente tem que ter uma quantidade adequada para a gente ter essa função acontecendo. Ela tem a função de regulação, né? Porque a gente tem hormônios, e os hormônios são a base de proteínas, e aí a gente tem muitos hormônios, são muitas funções metabólicas, né? Que dependem sim de proteína, de hormônio para acontecer. Então, a gente precisa contemplar uma quantidade adequada desse nutriente. Ela tem a função de transporte, né? Nossa membrana celular, a gente que tem esse efeito de trazer coisas para dentro e para fora da nossa célula, né? Então, a gente tem algumas proteínas que ajudam nesse processo, né, de transporte celular, e a gente depende de proteína para acontecer esse processo. A gente tem a função enzimática, né, que também depende de proteína. As enzimas, elas são proteínas e elas promovem um aumento na velocidade de reação química intra e extracelular. Então, mais uma vez, a gente precisa de proteína também, né, a nível celular. Ela tem a função contrátil, né, então elas participam da contração muscular, então isso é extremamente importante. E tem a função energética, né? Na verdade, quando a gente não tem um equilíbrio energético adequado, a gente não consome a quantidade adequada de calorias durante o dia, e a gente consome a proteína, essa proteína ela é desviada da rota dela e ela é transformada em energia. O nosso corpo precisa, né? Demanda muita energia, então para a gente não parar, a gente vai desviando esses macronutrientes para gerar energia, mesmo não sendo a função principal, né? Que a proteína tem uma função mais construtora do que energética, mas dependendo da necessidade, a gente desvia ela e a gente acaba, assim, precisando usar essa proteína para fornecer energia, né? Bom, vamos lá. Então, resumindo, a função dessa proteína, ela é uma função de construção e manutenção dos tecidos, né, de enzimas e de hormônios. Então, ou seja, ela é extremamente importante para vários processos e a gente precisa, sim, ficar atento. Então, quando as pessoas se preocupam, né, com relação à necessidade de ter um equilíbrio, uma ingestão equilibrada de proteína, é verdadeira essa preocupação, é importante sim, né? E, na verdade, as pessoas se preocupam com a proteína porque elas têm uma relação muito, né, na ideia, assim, eu preciso de proteína porque eu preciso melhorar a minha massa magra, eu preciso melhorar, enfim, a minha estrutura, e a proteína ela é muito mais importante, ou tão importante quanto, né, em vários processos que a gente precisa, sim, essa proteína disponível aí para a gente estar equilibrado, né?
Muito bem. E aí, então, a gente falou, começou o nosso bate-papo falando, né, o que que é uma proteína. Então, a proteína é uma macromolécula com várias funções importantes. Essa macromolécula ela é composta de pequenas moléculas, né? E essas moléculas a gente chama de aminoácidos. E esses aminoácidos a gente tem, eles são divididos em dois grupos. A gente tem o grupo dos aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente precisa consumir via alimentação, porque a gente não existe precursor que a gente possa produzir internamente, então a gente tem que consumir sim. E a gente tem um grupo dos aminoácidos não essenciais, que a gente come alguns outros alimentos e nutrientes que a gente consegue produzir internamente, esses aminoácidos que não são os aminoácidos não essenciais, certo? Então vamos lá, falando dos aminoácidos essenciais, a gente tem um grupo de 9 deles. Eu vou falar o nome aqui só para vocês se familiarizarem com o nome, não precisa saber exatamente quais são, mas nós temos 9, né? Que são a histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, o triptofano e a valina, né? Então, normalmente, alguns suplementos que a gente tem, né, no mercado são compostos desses aminoácidos essenciais, né? Então, é bem comum as pessoas começarem a praticar atividade física e tomarem suplementos de aminoácidos essenciais. A gente tem suplementos terapêuticos, né, que na verdade também tem essa função, né, então se eu tenho, por exemplo, um paciente que precisa restabelecer, né, uma situação de injúria, ou que está perdendo muita massa magra, um idoso, por exemplo, então a gente tem suplementos específicos também, porque tem essa biodisponibilidade de alguns suplementos são extremamente importantes, né, que a absorção e a utilização a nível sistêmico acaba sendo muito mais eficiente. Então, como eu falei, a gente está falando de muitas funções da proteína, não só ganho de massa, né? Então, quando a gente pega uma pessoa que também passou por um processo, por uma doença, a gente talvez tenha que suplementar também. E esses suplementos são a base de aminoácidos essenciais, desses que eu falei para vocês agora. E a gente tem o grupo dos aminoácidos não essenciais, são 11. Então, vou falar para vocês. A gente está falando da alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico, ácido glutâmico, a cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina e histidina. A gente também tem suplemento, né, de algum desses aminoácidos isolados, né, então você deve ter ouvido falar já por aí, eu preciso tomar glutamina, né, a glutamina tem um efeito restaurador, né, de recuperar tecido muito importante, mesmo a gente produzindo esse aminoácido. Então, às vezes, dependendo do caso, precisa suplementar, sim, mas às vezes a gente é desnecessário, não precisa. Então, às vezes, melhorar a alimentação, a gente já consegue voltar a ter esse equilíbrio, né? Então, esse é um ponto importante de se ficar atento, assim, porque às vezes não precisa suplementar, tá? Vamos lá, e aí? Legal, Isa, entendi. A gente tem uma proteína grande, né? E aí, voltando lá para o começo da nossa conversa, para quem entrou agora, né? Então, nosso corpo, ele precisa desses aminoácidos, desses 20 aminoácidos. E quando a gente come o alimento que é fonte desses aminoácidos, nosso corpo, ele não quer nem saber se esse alimento é de origem vegetal ou animal. O importante é que está entrando aminoácidos, porque a gente vai comer essa macromolécula que pode vir de fonte vegetal ou animal, a gente vai quebrar essa macromolécula em várias moléculas menores, que são os aminoácidos, e o nosso corpo vai aproveitar. Então, isso que importa, né? Para a gente deixar bem claro isso que importa, que a gente precisa consumir os aminoácidos e aí, esse grupo dos aminoácidos essenciais que a gente tem que ficar atento, né? Porque é onde todo mundo, quando faz esse processo de transição para o veganismo, né, para o vegetarianismo, precisa se preocupar sim, né? A gente tem que ter equilíbrios, mas a gente consegue, né? Se a gente tiver, no final da nossa conversa, eu vou falar de uma forma prática. Quantas porções de uma fonte de proteína vegetal, aonde eu tenho proteína vegetal, quantos eu tenho que contemplar de cereais integrais. Então, a gente criar um modelo, né, uma coisa prática, a gente consegue contemplar todos esses aminoácidos, sim. Legal. Então, acho que se ficou claro até aqui, a gente vai avançar na nossa conversa, que é
entender quanto, entendi que são 20, mas quanto de cada aminoácido eu preciso consumir. E aí começa a parte mais teórica, né, que eu acho que é o papel do nutricionista de calcular. A gente tem que calcular, na verdade, miligramas por quilo de peso por dia. Então, cada aminoácido, a gente tem uma tabela onde a gente tem ali falar, por exemplo, quanto de fenilalanina ou quanto de histidina eu preciso consumir por dia. Então, a gente, por exemplo, histidina é 14 miligramas por quilo de peso por dia. Então, se eu preciso de 14 miligramas, peso 70 quilos, então eu multiplico 14 por 70, né, naquele dia eu preciso consumir X miligramas por dia. E assim a gente tem para todos os aminoácidos, né? Complicado, né? Então, mas aí a gente, com o nosso dia a dia, né, na prática ali, e já ter feito vários cálculos, entendido como é na prática, a gente precisa, na verdade, traduzir tudo isso para o cliente, né? Como que a gente traduz isso? É através de um cálculo nutricional mais específico e direcionado. Então, claro, se a gente vai pegar uma pessoa de 100 quilos ou uma pessoa de 50 quilos, existe alguma diferença, né? Sim, a gente precisa individualizar isso, né? Mas, de novo, né? Falando, a gente tem sim uma forma de calcular e a gente já tem uma ideia. Se eu tiver X conchas de feijão no meu dia, eu garanto tudo isso, né? Então a gente tem que ficar atento a algumas coisas assim, para poder no final do dia entender que a gente conseguiu contemplar todas essa quantidade, né? Muito bem. Então essa parte acho que começa agora. A gente vai entrar um pouco mais nessa parte mais teórica, né? Que é onde eu vou explicar como a gente calcula. Então a gente tem essa particularidade de calcular por quilo de peso, né? A gente tem esse papel, na verdade, eu acho que existe essa etapa de calcular quantos miligramas de cada aminoácido que eu preciso consumir por dia. Mas também, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, entendendo isso, que eu preciso consumir X miligramas de aminoácidos, né, por dia, eu queria perguntar para vocês uma outra questão. Será que 100% do que eu consumo no meu dia, né, de proteína, eu consigo absorver tudo isso? Será que 100% de todos os aminoácidos que eu coloco dentro do meu corpo, eu consigo absorver? Então, esse é um segundo ponto que a gente tem que entender, que isso não acontece, né? A gente pode consumir, sim, proteínas, independente da origem, mas a gente sabe que nem toda a proteína que a gente ingeriu, ela vai ser aproveitada no nosso organismo. A gente tem perdas ao longo desse processo. E aí a gente precisa entender qual é esse fator de digestibilidade da proteína. Na verdade, eu entendo que isso é um ponto importante, porque a gente, às vezes, não adianta só calcular X, bem certinho, X gramas de proteína por dia, mas e no final, quanto que eu vou absorver? E como que a gente entende isso? Porque durante esse processo de digestão, a gente vai acabar tendo perdas, e a gente observa isso através de perdas nas fezes, né? Então a gente sabe que entra e a gente sabe que sai alguma coisa, sai um resíduo ali que não foi absorvido, né? Então a gente tem que entender também que precisa calcular, quando eu vou fechar um cálculo nutricional em termos de quantos de proteína a pessoa precisa consumir, eu considero, né, essa perda, esse fator que cada proteína tem, né, que a gente chama de digestibilidade, né? A gente tem algumas técnicas dietéticas, né? Então, a forma de preparar a proteína, ela pode melhorar essa digestibilidade, né? Então, por exemplo, a gente aquecer, cozinhar na água, né? Então, nosso feijão, por exemplo, cozido na água, e quando a gente fala para deixar de molho, para reduzir, né, fatores antinutricionais, e cozinhar na água melhora a digestibilidade, a gente aproveita melhor, né, inclusive os aminoácidos e outros nutrientes também. A gente também tem, né, o calor, ele é importante, mas quando a gente assa ou quando a gente usa o calor seco, ele atrapalha a digestibilidade. Então, a gente tem alguns estudos mostrando de como aproveitar tudo isso, né? Então, mas eu acho que sim, no final das contas, quando a gente fecha um cálculo, eu considero a individualidade da pessoa, eu considero o fator digestibilidade da proteína, e aí a gente vai para um outro passo, que é onde eu quero chegar com vocês. Então, eu estou falando para vocês que a gente tem que ter uma quantidade adequada de aminoácidos, né, principalmente os essenciais, e a gente também tem que considerar a digestibilidade dessa proteína, certo? Certo. Mas e aí?
entendi. Como que eu faço isso? Como que eu entendo isso no meu dia, né? No contexto de um dia? Na verdade, existem duas formas de calcular, né? Mas antes de eu entrar nessas duas formas de calcular, eu queria só trazer um ponto que eu falei lá no começo do nosso bate-papo, que foi o seguinte: não adianta só me preocupar com a quantidade de proteína que eu vou consumir no meu dia se eu não tiver uma quantidade adequada de calorias, né? Se eu não tiver um equilíbrio de quantidade de carboidrato, então eu preciso ter esse equilíbrio também. Para eu poder ter um melhor aproveitamento e uma quantidade adequada de proteína no meu dia, eu tenho que ter um equilíbrio desses macronutrientes, de carboidrato e de gordura também, né? Então tá, então quando eu vou chegar no ponto de quanto seria de proteína no meu dia, eu estava falando para vocês que a gente tem duas formas, né, para fazer esse cálculo. A primeira forma é considerar num dia, no X calorias naquele dia, eu considero de 10 a 15% dessas calorias do seu dia devem vir de proteínas. Então, se a gente pegar um cardápio de 2.000 calorias, que é um cardápio bem padrão, assim, a gente, pensando em 10 a 15%, a gente está falando de 200 a 300 calorias desse dia devem vir de proteínas. Isso significa de 50 a 75 gramas de proteína. Né? Não sei se vocês sabem, mas 1 grama de proteína são 4 calorias. Se eu estou falando de 200 calorias, eu estou falando de 50 gramas de proteína. Ou de 300 calorias, estou falando de 75 gramas de proteína. Né? Então, multiplica 75 por 4, vai dar 300. Ok, então uma das formas de a gente calcular a quantidade de proteína é pensando em porcentagem. A gente pode até chegar a 20% de proteína, né? Eu acho que tudo isso é muito individualizado, depende da necessidade e do estilo de vida, se a pessoa é atleta, se a pessoa pratica atividade física, enfim, depende de vários fatores para a gente chegar até uns 20%. E a segunda forma de se calcular a quantidade de proteína é pensar em gramas de proteína por quilo de peso. Então, a gente tem um mínimo que a gente deve consumir por dia de gramas de proteína por quilo de peso da pessoa, e tem um máximo. O mínimo que a gente deveria consumir é de 0,8 gramas por quilo por dia. Né? Então, a gente está falando de uma pessoa de 70 quilos, a gente está falando de 56 gramas de proteína por dia. E até 1,2 gramas por quilo de peso, que seria uma pessoa, talvez, dependendo da necessidade, a gente até chega nesse 1,2 gramas por quilo de peso, e isso daria 84 gramas de proteína por dia, né? Então, o que eu queria trazer para vocês? Que independente da forma que eu resolvo fazer esse cálculo, se é por porcentagem ou por grama de quilo por dia, eu tenho um mínimo e um máximo muito similar, muito perto. Então, isso é interessante de se observar, porque a gente pode trabalhar, né, independente da forma, a gente consegue contemplar a necessidade adequada, né? Como que eu calculo na minha prática clínica? Eu gosto de calcular gramas de proteína por quilo de peso, e eu calculo de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso, porque nesse cálculo eu já estou dando uma margem considerando a digestibilidade da proteína, né? Então, eu sei que se eu der 1 grama, 1,2 gramas, eu estou considerando que essa pessoa vai ter alguma perda no meio do processo e talvez sobre no final para ela 0,8, 0,9 gramas por quilo de peso. E aí estou dentro, né? Então eu considero esse fator de digestibilidade como essa margem, né? Então tá bom, e aí, onde eu consigo esses aminoácidos, gente? A gente está falando de aminoácidos, eu virei vegana, e é onde eu consumo isso, onde eu acho esse nutriente, né? Então, gente, os grupos alimentares que me fornecem aminoácidos essenciais, né, e os não essenciais, são o grupo das leguminosas, dos feijões, é o grupo dos cereais integrais, e o grupo das oleaginosas, das castanhas, né? Então, esses 3 grupos alimentares são essenciais de estarem participando do cardápio do dia. Então, se eu quero me manter no veganismo, com uma base alimentar vegana, e com saúde, com equilíbrio, com sucesso, eu preciso contemplar
leguminosas, eu preciso ter cereais integrais e eu preciso ter oleaginosas, sementes no meu dia. E aí a gente vai entrar agora, vamos começar a entrar em detalhes, né? Então, vocês já entenderam que a gente tem o grupo dos aminoácidos essenciais e não essenciais, que a gente calcula por miligrama por quilo de peso, e aí a gente tem que ter o mínimo e o máximo de quantidade de proteína que a gente precisa consumir no nosso dia. E a gente sabe aonde está esse grupo alimentar, quais são os alimentos, né, que me vão fornecer tudo isso. Então, eu calculei aqui um cardápio de mais ou menos 2.000 calorias, né, num dia de 2.000 calorias, onde eu coloquei no café da manhã, por exemplo, coloquei uma fruta, aveia, pão integral, grão de bico e tofu. Então, tem proteína, tem cereais integrais, né, legal. Aí no lanche da manhã eu coloquei fruta, no almoço hortaliças, vegetais crus, arroz integral, feijão, legumes e uma fonte de gordura. Lanche da tarde, semente de linhaça com uma fruta, um outro lanche, entre um pão integral com pastas de grão de bico, e à noite, igual no consumo do almoço. Então, nesse cardápio de 2.000 calorias, eu coloquei pelo menos 4 porções de leguminosas, eu coloquei 8 porções de cereais integrais, né? Então, resumindo, quando a gente contempla pelo menos 8 porções de cereais integrais no dia, então nesse cardápio entrou pão integral, entrou aveia, entrou arroz integral, então, né, repetiu durante o dia, não tem problema, mas eu coloquei grãos integrais, eu coloquei cereais integrais. Se eu colocar 8 porções no dia, ou seja, 8 colheres de servir, se eu colocar pelo menos 8 porções de cereais integrais, se eu colocar de 3 a 4 conchas médias de leguminosa, então aqui eu coloquei grão de bico, eu coloquei feijão, duas conchas no almoço, 2 conchas no jantar, eu coloquei pasta de grão de bico durante o dia, tem tofu também, né? Então, quando eu consigo variar o meu cardápio, é esse o ponto que eu quero chegar, né? Que as pessoas acabam achando, eu vou comer proteína só no almoço, e é o que eu vejo no dia a dia. Então, existe esse desequilíbrio, sim, né? E então, se eu coloco 4 porções de leguminosas, mais ou menos, no meu dia, 8 porções de cereais integrais, né? Pelo menos 4 frutas frescas, pelo menos 4 porções de legumes, né, em várias formas, né, então pode ser os crus, os cozidos, e coloco no mínimo 2 porções de hortaliças crus no meu dia, e também porções de azeite, porque a combinação desses grupos alimentares vai me fornecer quantidade de energia suficiente para eu aproveitar bem essa proteína. Esse é o ponto, né? Não adianta eu só consumir proteína e não pensar no equilíbrio, né, dos outros nutrientes, porque eu acabo não aproveitando a proteína para a sua função principal. Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque é uma coisa que as pessoas têm, assim, como nossa, preciso de muita proteína. A gente não precisa, tá? A gente precisa comer o suficiente. A gente precisa saber, pelo menos, a quantidade mínima que a gente precisa contemplar, porque eu vejo que as pessoas não acabam fazendo isso na prática, né? Isso não acontece na prática. É muito comum não comer proteína, ou uma vez por dia só uma conchinha, ou 2, 3 colheres, né? E aí, sim, né, não sustentam dentro do veganismo, acabam não dando conta de manter, porque acabam relatando falta de nutrientes e acabam voltando a consumir algum alimento de origem animal, né, e isso, na verdade, eu vejo que não é falta de nutriente, é falta de organização, né, porque quando a gente se organiza, a gente consegue, sim, contemplar todos os nutrientes, né, e é incrível as possibilidades, a gente criar, inventar receitas, né, com todo esse universo que a gente tem aí de ingredientes de origem vegetal. Mas então, gente, como que eu gosto de orientar no consultório? Quando eu falo, precisa comer 4 porções de leguminosas no dia, como que eu vou comer tudo isso? Tudo numa refeição só? Não. Então, eu oriento de fracionar, né? Então, todas as refeições, eu gosto de reforçar a importância de ter os grupos equilibrados, né? Por quê? Primeiro porque eu melhoro a digestibilidade, né? Então, se eu comer tudo uma vez só, talvez eu não aproveite 100%, né? Talvez essa perda não aconteça, seja maior, inclusive. O que acontece também, eu tenho visto, isso é bem comum, né? As pessoas, quando a gente não tem uma refeição equilibrada, a pessoa, ela relata, né, de uma forma bem recorrente, que
terminou de almoçar, terminou de comer e está com fome de novo, né? Ou tem um café da manhã muito fraco e aí, né, 10 da manhã já está com fome de novo e passa o dia com fome porque acaba não conseguindo equilibrar as outras refeições também, né? Então, eu gosto de fracionar essas porções de proteína, então gosto de falar sempre que tem que ter, sim, proteína no café da manhã e talvez melhorar a quantidade no almoço, né? Ou até dependendo do padrão de dinâmica de vida. Então, por exemplo, tem gente que precisa comer na empresa e na empresa não tem muita opção, né? Então, eu gosto talvez de orientar, de reforçar o café da manhã. Então, fazer um café da manhã com hummus e um tofu mexido, enfim, fazer um shake de proteína de manhã para garantir, né, a necessidade da proteína durante o dia, né? Às vezes vai comer fora, na empresa, né? E aí precisa ir lá, tem poucas opções, né? Enfim, e acaba não conseguindo contemplar e consegue comer melhor em casa. Então, à noite, às vezes, a gente acaba, enfim, orientando até para fazer mais preparações, né? E aí nos lanches do dia, comer castanhas, enfim, levar alguns snacks mais equilibrados. Mas muito bem, então eu gosto de fracionar as quantidades de proteína durante o dia. Então, o café da manhã tem que ter proteína, o almoço tem que ter proteína, o lanche da tarde tem que ter proteína e à noite também, né? E aí eu ajudo as pessoas a se organizarem dentro da dinâmica de vida delas, né? Então, se a pessoa tem horários específicos, a gente organiza o que comer antes, o que comer depois, mas no final do dia, a gente tem que olhar para um dia que a gente passou, e se fosse dividir tudo isso, né, num modelo, num prato, eu conseguiria entender que se eu conseguir esses 15%, né, ou mais ou menos um quarto do que eu consumi, veio sim de proteína de boa digestibilidade, proteína vegetal. Isso é importante, chegar no final do dia e conseguir contemplar tudo isso. Mas resumindo, então, né, parece bem complexo, né, esse nosso bate-papo de hoje, demanda, né, um pouco de cuidado, sim, na hora de elaborar um cardápio, a gente precisa, sim, entender como tudo isso funciona, é possível transformar tudo isso de uma forma prática, né? Então, é importante diversificar o cardápio, é importante ter o equilíbrio dos macronutrientes, né? Isso é extremamente importante. E, né, eu queria deixar um recado aqui para quem realmente está nesse processo. Seja bem-vindo, né? Para quem realmente está interessado em entender como isso funciona e está nesse processo, né? Pode ter certeza que isso é extremamente possível e viável, né, de ter o equilíbrio de aminoácidos, principalmente os essenciais, através de uma alimentação baseada em plantas, né? E para quem ainda não se tornou vegano ou tem dúvidas, né, ou acha que não vai conseguir as necessidades adequadas, né, eu só queria deixar bem claro que todas essas informações que eu estou compartilhando com vocês, né, está tudo muito bem embasado em estudos científicos há mais de décadas, né, então a gente está falando coisas que já foram documentadas e a gente tem bons resultados, né, já foram largamente comprovadas. Então, se você tem dúvida, chega de ter dúvidas e venha para o veganismo, sim. Venha ter uma alimentação baseada em plantas, uma alimentação mais sustentável, uma alimentação que, com certeza, traz muito mais paz e tranquilidade, alegria e felicidade para o planeta, para quem está em volta de você, né, para os animais, para a sua saúde, enfim. É isso, muito bem, muito obrigada pela presença de vocês. Um super beijo, obrigada e até amanhã.